Ok, né? Tá parecendo Rede Globo aqui, né? Um, dois, gravando. Então vamos lá, né? Boa noite a todos, boa noite aí, né? O Túlio, Roberto, né? Andréia, Maiara, Gilmar, Valdoir, Luciano, Liliane e demais, né, colegas aí. Pessoal, dando continuidade ao nosso assunto sobre processo coletivo, deixa eu espelhar um material aqui para vocês, que eu vi domingo este material. Deixa eu colocar aqui, espera aí só um minutinho, gente. Aqui, compartilhar ela. Ok. Bom, essa notícia que vocês observam aí no site Olhar Jurídico, né? O Olhar Jurídico, ele é um braço do site olhardireto.com.br. Tem o olharjurídico.com.br, onde traz notícias do mundo da seara jurídica aí. E domingo, né, essa notícia do dia 20 de setembro, uma notícia com o professor Helder, que é professor da UFMT, e ele integra um grupo do CNJ, né, de aperfeiçoamento e de discussão a respeito das ações coletivas. Ou seja, na verdade, o objetivo é criar uma espécie de um código de processo coletivo. Então, isso, né, foi discutido no âmbito do CNJ, inclusive, ele é o único professor do Mato Grosso e a compor aí esse colegiado, né? E entre outros advogados também, e ministros, né, mas que ali estão, mas, por exemplo, Fred Didier, vocês já devem ter ouvido falar, Teresa Alvim, quem mais, né, que eu me lembre aqui. Enfim, são vários advogados que compõem esse colegiado, né, do CNJ, aí, esse grupo, e que recentemente eles entregaram o projeto ao presidente da Câmara, deputado federal Rodrigo Maia, né, para apreciação dos deputados quanto a esse projeto de lei. Então veja que nós estamos trabalhando aqui, né, a tutela dos interesses coletivos, mas no âmbito processual, e é bom que se diga isso, né, por quê? Porque nós não estamos aqui trabalhando direito material. E desde o início eu já havia falado para vocês aí da preocupação, né, de não se ter um código que regule exatamente as ações coletivas. Ontem, por exemplo, e hoje eu vi repetir por duas vezes a repórter aqui da rede de TV Centro-América, ela mencionou que, né, um juiz federal atendendo uma demanda judicial aí protocolada através, e ela ainda disse assim, protocolada através de uma ação civil popular. E aí ficou a dúvida, né? Será que é uma ação popular ou é uma ação civil pública, que ela quis dizer? Né? Então, eu entendo que é uma ação civil pública, né? Até porque me parece que o legitimado foi o Ministério Público. Então, obviamente, tem que pesquisar a respeito disso, né? Solicitando e requerendo aí ao governo federal, no caso ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro do Meio Ambiente, né, quais as ações eles estão tomando para minimizar aí os impactos da queimada no Pantanal Mato Grossense. Então, o juiz ele deu essa liminar, requerendo aí, solicitando então explicações do governo federal, né, do próprio presidente e também do ministro do Meio Ambiente, né, quais são as ações, enfim, que estão sendo tomadas para impedir ou minimizar, na verdade impedir não, porque já chegou numa situação que chegou, mas minimizar os impactos, né, causados aí pelo fogo. E esse pedido se deu através de um requerimento via uma ação civil pública. Na verdade, a repórter falou ação civil popular. Então, eu entendo que se for uma ação popular, foi um cidadão. Mas se for uma ação civil pública, que é o mais provável, obviamente, foi o Ministério Público, que é o que tudo indica.
tá? Que foi o Ministério Público que requereu essa tutela aí relacionada ao meio ambiente, tá? Relacionada ao meio ambiente. E ele tem, obviamente, legitimidade para isso, né? O juiz federal tem a sua competência, por quê? Porque nós já trabalhamos e exatamente envolve a União, como envolve a União, obviamente, a competência é do juiz federal. Mas os efeitos dessa decisão não são erga omnes, porque, na verdade, essa foi uma decisão tomada aqui, né, em Cuiabá, para a região, né, do Pantanal. Cáceres, né, Poconé, ali, Pontes e Lacerda, aquela região, né, ali que abrange o Pantanal Mato Grossense. Então, obviamente, essa foi uma decisão regional e os efeitos dela, né, são regionalizados. Aí, como nós estudamos aí, né, da ação civil pública, que foi protocolado no juiz Acó, no juiz de primeiro grau da Justiça Federal aqui de Cuiabá. Tá? Mas quem quiser ler mais sobre esse assunto, né, obviamente só colocar no Google aí, eu não fui atrás, né, verificar certinho se era, qual foi a medida, mas eu imagino que seja uma ação civil pública, até porque eu vi a notícia, né, de ontem, né, para hoje, depois acabou que não deu tempo de pesquisar. Tá? Mas veja que envolve uma tutela do meio ambiente, e na verdade aí é um direito transindividual, não se trata nem de um direito coletivo, por envolver uma questão também de saúde pública, né, por conta da fumaça. Então, não só meio ambiente, como de saúde pública, né, preservação de espécies, etc. e tal. Ok? E essa notícia que eu trago, então, para vocês aqui, que eu vi ela, né, no dia 20, no domingo, trata, então, sobre, obviamente, da participação do advogado aqui de Mato Grosso. Ele já deu palestra, inclusive, no ISEC, e, salvo engano, vocês assistiram essa palestra que falava a respeito do Código de Processo Civil. Eu não me lembro se era de uma ação específica ou se era de recursos, né, do que era, mas eu me lembro que foi uma palestra organizada à época pelo professor Carlos, né, ainda quando estava na frente à coordenação do IES, que organizou ali toda aquelas, né, palestras lá, aquela semana, que na verdade foi um trido, né, 3 dias lá. O Flávio estava falando, esse advogado é meu parceiro. Uma pessoa assim, muito humilde, muito, né, tranquilo. Eu não tenho, assim, uma amizade de frequentar, enfim, a casa dele, tá, mas eu conheço, de cumprimentá-lo, de conversá-lo, né, enfim, até tenho adicionado ele nas minhas redes sociais, mas é uma pessoa muito inteligente, tá? E aí, lógico que eu separei alguns trechos aqui para vocês. Tá aqui, esse advogado é meu parceiro, filho do juiz que eu trabalho. Isso, me parece que a informação que eu tenho, que o pai dele é juiz mesmo. Tá? Então, segundo o professor Helder, essas ações judiciais voltadas aí à tutela dos direitos coletivos, né, isso é inerente a uma coletividade de pessoas indeterminadas, difusos na sociedade, como eu trabalhei e expliquei para vocês, né, como ocorre com o direito do consumidor, o direito ao meio ambiente, o patrimônio cultural, artístico, histórico, né, a probidade administrativa, que a gente vai falar até hoje sobre a lei de improbidade, né, que uma vez violado, poderá o MP, por isso que eu disse a vocês que muito provavelmente isso se deu através de uma ACP, ou outra parte legitimada, porque na verdade não é somente o Ministério Público como parte aí legitimada. Pode ser, por exemplo, a própria União, o próprio município, o próprio Estado, por exemplo, pode ser uma ação que foi proposta pelo município de Poconé, o município de Cáceres, o município de Cuiabá, o governo do Estado, pode ser também, né, uma ação civil pública proposta pela Procuradoria do Estado, né, no que tange aí essas questões relativas ao meio ambiente. É que, via de regra, é o Ministério Público, quase sempre é o Ministério Público, mas essas pessoas jurídicas de direito público, elas também são legitimadas para intentar aí essas ações coletivas, né, de interesse, né, coletivo ou também transindividual, né, difuso. Ok, então esses direitos coletivos indivisíveis, né, que atende a determinados grupos ou categoria de pessoas, são unidos por um interesse jurídico único, né? Como ocorre aí no caso, né, de sindicatos,
de trabalhadores, de servidores públicos, de associações, né, sejam elas religiosas ou não, né, em relação aí aos seus associados, em relação aos seus sindicalizados, né, quando tem os seus direitos violados. Obviamente, essa explanação do professor Helder foi aquilo que nós tratamos aqui na aula, porque nós não estamos aqui tratando de direito material, né? Então, a nossa finalidade aqui é tratar sobre o direito processual, ok? Então, veja que a sugestão legislativa aí, ela visa aprimorar a atuação do Poder Judiciário nas ações de tutela de direito coletivo e difuso. Por quê, pessoal? Porque eu não tenho hoje uma tutela prevista no CPC, que é a nossa principal lei, né, processual aí. Então, veja que essa minuta do projeto, ela vai propor, então, uma mudança no sistema processual e busca corrigir algumas anomalias e algumas incoerências já existentes que nós identificamos aqui no nosso estudo, enfim, que nós estamos vendo. Então, o anteprojeto ele foi entregue ao presidente da Câmara, né? Até porque essas anomalias que eu acabei de dizer, elas acabam gerando aí uma série de decisões, causando aí o que nós conhecemos como uma insegurança jurídica. Então, decide um juiz aqui, decide um juiz do Paraná, decide um juiz de São Paulo, e cada um decide de uma forma aí, porque nem sempre eu tenho aí, na tutela coletiva, uma sentença com efeitos erga omnes. Então, depende do que está se tratando, né? Então, veja que esse anteprojeto, né, busca, então, uma simplificação das ações coletivas, aperfeiçoar aí a eficiência das demandas e ampliando aí a segurança jurídica, né? Simplifica por quê? Simplifica porque ela vai unificar em um único diploma legal o tratamento que hoje é regulado, né, em diversas leis, né, aí como, por exemplo, a Lei da Ação Civil Pública, a Ação Popular, o Direito do Consumidor, enfim, várias e várias, mas principalmente a Ação Civil Pública, né, e que adota-se subsidiariamente o Código de Processo Civil. Então, segundo o professor, uma boa forma de aperfeiçoar aí a proteção dos direitos coletivos é destinar, primeiramente, né, destinar o valor da condenação diretamente para a realização de obras ou atividades destinadas à restauração de danos coletivos causados. Porque hoje, pessoal, na verdade, o valor hoje dessas condenações, eles são destinados a um fundo, como, por exemplo, nós temos aqui o fundo, né, do consumidor. E esse fundo é aplicado, por exemplo, nas ações de relações de consumo, como tem o fundo, né, nacional do meio ambiente, o fundo estadual do meio ambiente. Então, por exemplo, todas as sanções, multas que envolvem, né, pagamento são destinadas a esses fundos. E o que esse projeto quer, na verdade, agora, é destinar esse dinheiro diretamente para a realização de obras ou atividades, né, aí destinadas à restauração de danos causados, ou seja, destinar diretamente ali aquela atividade causadora do dano. Então, quer dizer, aplicar o dinheiro ali. Então, essa também é uma das ações. A outra é a celebração de TACs, né, dos termos de ajustamento de conduta, dos acordos, aí voltados à reparação de danos coletivos, né, que agora, na verdade, passariam aí por uma espécie de uma audiência pública e, posteriormente, homologados judicialmente, o que hoje não é assim. Hoje o Ministério Público ele firma um TAC, né, mas esse TAC não se passa em nenhuma audiência pública e muito menos aí depois, né, homologado judicialmente. Obviamente, esse TAC ele é homologado, mas não se passa por uma audiência pública. Então, primeiro passaria-se por uma audiência pública para depois, posterior, homologação aí judicial, dado a importância dos direitos que ali se discute. Tá? Então, um terceiro ponto é a sentença coletiva, que ela produzirá efeitos em todo o território nacional e valerá para todos. Mas é óbvio, né, pessoal, que aqui eu estou dizendo o seguinte, né, imagine, por exemplo, uma ação civil pública proposta lá no Rio de Janeiro para reparar danos causados a uma determinada classe de servidores públicos federais.
obviamente, aquela sentença dada no Rio de Janeiro, ela teria efeito erga omnes para todos os servidores, federais, obviamente, federais, que se enquadram ali naquela classe, né, de servidores. Então, não haveria mais necessidade de se discutir, por exemplo, o mesmo direito aqui em Cuiabá, o mesmo direito no Paraná, o mesmo direito no Amazonas, né? Então, ela passaria a ter efeito erga omnes, dado aí a relevância, né, e as circunstâncias e a abrangência, obviamente, que se eu estou falando de um servidor público federal, obviamente, existe no Brasil inteiro, em todos os estados, eu vou aí encontrar. Então, aqui são 3 pontos, né, principais, obviamente existem outros pontos aí de discussão nesse anteprojeto, e eu convido vocês, né, a depois abrir lá o Google e colocar e verificar lá o anteprojeto, né, do processo do coletivo, e verificar quais são os pontos, né, que lhe chamam mais atenção, porque, na verdade, o que vai se trabalhar ali, pessoal, é matéria processual. Então, o que vai se trabalhar ali, por exemplo, nessas ações coletivas? Vai se trabalhar competência, vai se trabalhar legitimidade, vai se trabalhar efeitos, né, da decisão, tudo isso, prova, por exemplo, apresentação de prova, que são matérias processuais. Não vai trabalhar lá, por exemplo, que o idoso, que a criança, ou que o poder público, etc., o direito em si, porque aí eu já tenho a legislação própria que trata desses direitos materiais de cada categoria de direito aí, seja meio ambiente, consumidor, que é lá no CDC, né, o meio ambiente que eu tenho aí a Política Nacional do Meio Ambiente, eu tenho outras leis também que tratam a questão ambiental, o próprio Código, a Constituição Federal, né, o ECA, o Estatuto do Idoso, a Lei de Improbidade, né, a própria ação popular, né, então tem vários instrumentos legais aí que tratam tanto de direito material, mas que tem também em seu bojo alguma coisa como o CDC, por exemplo, que traz aí prescrição, decadência, que traz alguma coisa relacionada aí outras situações que também se relacionam aí ao direito pessoal. Tá bom? Então, assim, depois, por curiosidade, vocês deem uma olhada, né, lá na... Cuidado, mano. Não é porque eu tava... Pessoal, desliga não, cara, toda vez que vai falando isso, calma. Não. Pronto, ok. Tá? Fiquei muito contente do Helder estar, né, integrando esse grupo aí, né? E aqui tem aqui, ó, né? Eu estava lembrando aqui agora aqui, quais são os professores aqui, ó. Fred Didier, Humberto Teodoro Júnior, né? Patrícia Pisol e Tereza Alvim, né? São grandes referências do processo civil, juntamente aí com o professor Helder, né? Que integra também aí esse grupo, né, de trabalho aí, tá? Vamos torcer para que tudo dê certo e quando vocês terminarem a faculdade aí, nós já tenhamos aí um novo debate a respeito do processo civil, tá bom? Quer dizer, do processo civil, do processo coletivo, tá? Deixa eu só agora, então, aqui colocar, só um minutinho, gente, aqui. Colocar para vocês aqui o material da nossa aula. Aqui, pronto. Ele é secretário adjunto do IBDP. Isso, exatamente. Né, também, o Flávio está falando ele que é secretário adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Vamos lá, deixa eu só, então, agora espelhar para vocês aqui. Pessoal, ok, eu esqueci de pegar aqui o material. Né? Antes de falarmos aí do processo coletivo em si, nós paramos aí na lâmina de número
54. Deixa eu colocar aqui. Ok. Isso. Veja, as aulas de vocês, então, estão postadas. Nós tivemos o prejuízo de apenas uma aula. Eu não sei o que aconteceu, se ela não gravou, se quando ela migrou com o sistema aqui, eu acho, salvo engano, foi a aula do dia 8 ou do dia 15. Tem que dar uma olhada lá. Tá? O restante das aulas estão publicadas lá no YouTube para vocês lá. Essa matéria do Helder que eu postei aí, né, do olhar jurídico, tá lá no Classroom de vocês. Eu coloquei lá o link da matéria, depois quem quiser ir lá e ler a matéria com mais detalhe, ela está postada lá no Classroom de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Professor, Lei 7.853/89. Que lei é essa? É uma lei que confere apoio às pessoas portadoras de deficiência. Professor, mas nós não temos a Lei 13.146 de 2015? Essa lei, ela não trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Sim. Então, nós temos duas leis, professor, uma de 89 e agora outra de 2015. Veja bem. Essa lei de 89, ela é uma lei pequena, é uma lei ainda da época assinada pelo presidente José Sarney. Na verdade, essa lei, ela traz no seu texto matéria de direito, né, na verdade, ela traz um tipo penal, tendo em vista o comportamento, né, do sujeito, como, por exemplo, matricular uma escola, seja ela pública ou privada, negar-se a matricular uma criança ou uma adolescente, porque essa criança ou esse adolescente, ele é portador de algum tipo de necessidade especial. Vamos colocar aqui uma espécie de, que ele tem aí de, não uma síndrome, não, mas enfim, como é que fala? Aquelas crianças que são muito ativas lá, esqueci o nome agora, alguém me ajuda aí a lembrar. Tá? Não hiperativo. Oi? Vamos aqui tratar o seguinte, algum tipo de, não vou nem aqui mencionar, enfim, o problema em si, mas isso, a Elisa me lembrou aqui, autismo. Mas vamos falar aqui, como a Lidiane colocou, que uma hiperatividade, por exemplo, que demande um certo cuidado. Ou aquelas crianças, me ajudem aí, né, Éder, Elisa, Lidiane, ou aquela criança, por exemplo, que ela tem, eu me esqueço o nome, gente, é tanta coisa que a gente vem na cabeça, que na verdade ela escreve com as letras toda errada, na verdade ela não tem uma organização para escrever. Ela sabe conversar, ela sabe se socializar, mas ela não é autismo. Dislexia, Lidiane, exato. Dislexia. O que acontece? Imagina, então, uma escola que ela se negue a matricular a criança porque ela é disléxica. E aí? Ela tem esse problema, né, de dislexia. Então, essa lei 7.853, ela traz no seu bojo um tipo penal, ou seja, ela traz lá uma pena para, né, ali a escola, quer dizer, o sujeito que se nega a matricular. Então, o proprietário, ou se for uma escola pública, o diretor, né, da escola, que se nega a atender essa criança. Então, obviamente, aqui eu não estou falando, por exemplo, de síndrome de Down, por exemplo, aquelas crianças que exatamente elas não têm condição, e aí você tem as associações especiais, como, por exemplo, a APAE. É diferente. Eu estou falando daquela criança que ela precisa de socializar-se. Eu me lembro que, quando eu trabalhei no ensino fundamental,
na minha primeira graduação, eu fiz estágio, depois, logo que eu terminei, fui trabalhar no ensino fundamental, e eu tinha uma criança disléxica na sala de aula. Ela tinha esse problema de dislexia. Eu não sabia nem o que era. Primeiro que, nas avaliações, era uma criança da 5ª série, que eu fazia, eu ficava incomodado, porque ele, né, não faltava a aula, sempre vinha, era uma escola particular, hein? E ele não escrevia certo, entendeu? Não, enfim, tudo fora de ordem, não dava para se entender e tudo mais. E eu não tinha, né, não tive na época nenhuma orientação nem do dono da escola, nem da coordenação, direção, nada. E eu nem sabia o que era aquilo, né? Resumindo, obviamente, estamos numa escola particular, né, uma escola pequena e tal, então não vamos caçar confusão com o pai, com a mãe, e o aluno está aqui, ele, né, tem que elogiar e tem que socializar, etc. e tal. Mas não trata disso. Trata do professor entender qual é o problema e saber lidar com aquilo. Lógico que hoje, por exemplo, você tem respaldo. Hoje, eu sei que muitos aí que me acompanham são professores, talvez vão dizer, professor, nem tanto, não é assim também. Mas existe aí, né, ainda assim, já mais uma preocupação, porque isso já se tornou conhecido, público, com a questão da internet, né, tal, e tudo mais, então as informações chegam muito rápido. Então, obviamente, você identifica o problema, sabe que aquela criança é apenas para se socializar, né, tal, então, imagine que a escola se negue. Obviamente, você tem o tipo penal, mas você também tem a possibilidade, por exemplo, né, de intentar uma medida, né, quando você tem, por exemplo, vários grupos de pais que querem matricular, mas, na verdade, a escola não quer aceitar aquela criança. Na lei, ela traz também outras situações inerentes ao deficiente. Inclusive, ela cria um conselho, uma espécie de um conselho nacional, uma coordenação nacional, para discutir propostas, né, de melhorias para os portadores de deficiência. Antigamente era PNE, né, portadores de necessidades especiais. Né? Hoje tem uma outra nomenclatura, não é mais PNE, né, é PCD, hoje que se chama. Né? Então, mas a nomenclatura pouco importa. Né? Então, veja que essa lei, 7.853, ela é posterior aí à Constituição Federal de 88, já havia essa preocupação. Mas em 2015, nós tivemos aí a Lei 13.143, que criou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei de 2015, pessoal, ela foi fruto de um tratado internacional celebrado com o Brasil. Na verdade, né, existem 2 tratados internacionais, 2. Mas esse primeiro tratado internacional celebrado com o Brasil falava da questão do deficiente visual. Obviamente, depois o Brasil, né, tratou aí da criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência através da lei, mas incorporou aqui no Brasil o tratado internacional que versava sobre o deficiente visual, especificamente sobre o deficiente visual. O outro tratado internacional, ele trata do acesso, né, aos materiais digitais, enfim, livros, computadores, para essas pessoas que têm aí necessidades especiais no que tange aí a visão, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, talvez algum professor já tenha até falado sobre isso, é que esses tratados internacionais que foram incorporados ao Brasil, no caso, o tratado internacional, né, aí que versa sobre as pessoas, né, com deficiência, no caso deficiente visual, ele é um tratado de direitos humanos e ele foi incorporado ao Brasil com o quórum de votação de uma emenda constitucional. Então, portanto, esse tratado internacional, ele é considerado uma norma constitucional. Então, a pirâmide de Kelsen que vocês estudaram, você vai colocar junto com a Constituição Federal, lá em cima, junto, um decreto, que é exatamente o decreto que incorpora o tratado. Eu não me lembro o nome aqui agora, mas acho que é o decreto 189,
alguma coisa assim, e esse decreto ele é de 2008, e tem um outro de 2009 também, tá? Porque a lei é posterior a 2015, mas o decreto é que incorporou o tratado, e ele incorporou aí com o código de votação de uma emenda constitucional, então ele é considerado norma constitucional. Por quê? Porque foi incorporado com o mesmo código de votação de uma emenda constitucional e ele versa sobre direitos humanos. Obrigatoriamente tem que versar sobre direitos humanos. As demais leis que foram incorporadas no Brasil, né, e que trata de direitos humanos, elas não são consideradas normas constitucionais. Elas são consideradas normas supralegais. Estão abaixo da Constituição, mas acima das demais leis. Ela está ali no meiozinho da pirâmide de Kelsen, ali abaixo da Constituição e acima das demais leis. Norma supralegal. Por que ela é considerada norma supralegal? Porque ela versa sobre direitos humanos, no entanto, ela não foi incorporada com o código de votação de uma emenda constitucional. Como, por exemplo, a Carta Internacional de Direitos Humanos. Então, o Tratado Internacional que o Brasil celebrou, reconhecendo este Tratado Internacional de Direitos Humanos, inclusive fazendo parte do tratado, aqui no Brasil é considerado uma norma supralegal. Tá? Então, isso cai bastante na OAB para que vocês aí entendam essa relação. Mas tanto a Lei 13.146 como a própria 7.853 são objetos, tratam aí da proteção às pessoas com deficiência. Mas, obviamente, ela não traz no seu texto norma de processo, né, processual. E aí só me resta o quê? Obviamente, essa proteção a esse grupo, a esse de pessoas, a essa coletividade, quando você tem aí o cerceamento dos direitos elencados na lei, obviamente só me resta a propositura de uma ação civil pública. Cabe ação popular, professor? Não, não cabe. Aqui, né, é ação civil pública. Quem é o legítimo, professor? Qualquer pessoa jurídica de direito público, associações civis e também o próprio Ministério Público. Se vocês forem ali no ISEC agora, eu acredito que a maioria de vocês faz tempo que ali não entra, logo que iniciou as aulas, daí depois teve a questão do Covid, né, ali em meados de março, mas no mês de abril eles iniciaram ali uma grande reforma, mas já estava planejado. E o que foi essa reforma? Na verdade, se vocês entrarem hoje lá, vocês vão ver o estacionamento todo, né, com cascalho, todo pintado, placas de indicação, enfim, barras, né, de apoio para deficientes, placa de indicação também para deficientes visuais. Então, tudo isso se deu através de um termo de ajustamento de conduta, né, com a empresa, né, no caso do SEC, para que ela se adequasse às normas aí que garantem dignidade às pessoas com deficiência. Está longe ainda, pessoal, está muito longe, muito longe. Até porque, por exemplo, para um deficiente se locomover ali na calçada da rua, que dá acesso ao ISEC, a gente sabe que é muito difícil. Né? Não tem acessibilidade, não tem calçada, né, ali indicativa, né, para deficientes visuais. Até ali na frente do ISEC ainda tem. Mas, né, ali saiu ali, quer dizer, ao redor ali você já não encontra mais nada. Obviamente a gente sabe que Cuiabá é uma cidade com 300 anos aí, mas as coisas elas vão se alinhando, elas vão, né, consertando. A gente está falando de um bairro, né, enfim, nós não estamos falando do centro, né, de Cuiabá, mas o poder público ele tem desenvolvido essas ações e também fiscalizado. Né, por exemplo, rampas de acesso. Quem já observou, por exemplo, na igreja ali, matriz, né, na catedral de Cuiabá, havia apenas uma escada. Né? Então, hoje você verifica que ali tem uma rampa de acesso, você tem também aquelas barras de ferro que foram ali colocadas, tudo isso para idoso e também para pessoas com necessidades aí, especiais, ok? Então, a legitimidade ativa pode ser de qualquer pessoa jurídica de direito público, Estado, União, município, autarquia, empresas públicas, fundações,
né, como também associações civis, né, essas associações civis, né, ela, enfim, aqui são aquelas que trabalham, enfim, assuntos de interesse, né, de uma coletividade, né, e o próprio Ministério Público. Na maioria das vezes é o Ministério Público, tá? A maioria delas. O próximo aqui, a Lei 7.913 de 89, né, que cuida da responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores imobiliários. Professor, eu nem sabia que existia essa lei. Pessoal, imagine um investidor, aquele que vem investir aqui no Brasil e que ele não tenha segurança. E aqui eu estou falando, obviamente que existem outros fatores de risco, né? A própria economia ela é um fator de risco. Mas para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com aquele Joesley Batista, o que ele fez? Ele tinha em mãos, né, uma conversa, né, ali do presidente Michel Temer, à época, com o ex-presidente da Câmara, né, dos Deputados, que inclusive está preso, o deputado, não me recordo o nome agora, né, que propôs o impeachment da presidente Dilma, não me recordo o nome dele. E aí, veja, o que ele fez? Então, antes dele jogar isso, né, para a imprensa e causar aquele boom que deu aquele bombardeio, ele fez o que com a empresa dele? Né? Na verdade, ele colocou ativos da empresa dele, né, ações, né, da empresa à venda. Então, ele vendeu ações a um preço razoavelmente bom, até porque todo mundo acreditava nesse ramo, né, aí na própria JBS, nesse ramo, né, de negócios da carne, né. E depois, quando ele entregou essa gravação para a mídia, né, obviamente aconteceu aí um furacão na Bolsa de Valores. Então, uma ação dessa empresa que valia, não sei, vou chutar aqui, que valia aproximadamente R$100, ela caiu para 10, 15 reais, e olha lá. Então, o valor dessas ações caiu lá embaixo, mas ele já tinha vendido para investidores que acreditavam no potencial da empresa, portanto, compraram a um preço bom, e ele lucrou com isso muito, milhões e milhões e milhões e milhões de reais. Então, para evitar comportamento e situações nesse sentido que causem uma lesão ao investidor, quer dizer, ele foi lá, ele acreditava, e na verdade o que houve ali um golpe, o que é comum também muito acontecer, por exemplo, quando essas empresas, quando é feita uma fusão, a fusão era até praticamente quase conhecida, mas quando a empresa, por exemplo, ela é vendida, alguma coisa nesse sentido aí. Então, para evitar esse tipo de especulação, isso não se pode, né, esse tipo de transação não é nem comentado, enfim, muitas vezes nem ventilado, exatamente para não ocasionar um turbilhão no mercado de valores. Então, essa lei, ela trata da responsabilidade pelo dano causado a esses investidores no mercado de valores imobiliários. Então, quer dizer, o investidor que se sentir lesado, ele tem o seu direito, como no próprio direito do consumidor. Então, ele é um direito individual. Sim, ele é um direito individual, mas ele é um direito individual homogêneo na medida em que eu tenho que eu não tenho só um investidor, mas eu tenho centenas de investidores. Cada um deles pode discutir isso individualmente? Pode discutir isso individualmente. Mas, na verdade, né, a causa, né, de pedir e da discussão envolve exatamente a responsabilidade, né, aí de alguém, né, pelo dano causado a esses investidores. Então, por isso se trata de um direito individual homogêneo. De quem é a legitimidade? Do Ministério Público. A própria lei, no artigo 1º, né, no caput do artigo 1º, já diz, né, que a parte legítima para requerer aí a reparação, né, pela responsabilidade civil por danos causados, ela é do Ministério Público. Tá? Quem se beneficia com isso? Obviamente, o investidor.
É ele que vai se beneficiar. Então, se não houver habilitação no prazo de 2 anos, isso significa dizer o quê? Se o investidor ele não se habilitar no processo, né, no processo coletivo, contados da publicação, né, de edital, o fundo é revertido aí para a que se refere à Lei 7.347/85. Essa Lei 7.347/85 fala do Fundo do Consumidor, Fundo do Meio Ambiente, então, para algum desses fundos. Então, veja que o investidor ele tem que se habilitar ao processo coletivo, que foi intentado pelo Ministério Público, e a partir daí, obviamente, se houver alguma indenização, ele vai receber essa indenização. Então, imaginem que o Joesley Batista, por exemplo, ele devolvesse parte desse dinheiro que ele, de forma injusta, lesou os investidores. Obviamente, esse recurso iria para os investidores que, de forma abrupta, né, foram enganados aí ou foram passado a perna, né, neles, no caso dessa situação aí inerente à Bolsa de Valores. Ok? Pessoal, Lei 8.069. Tá? A Lei 8.000... Deixa eu só ver aqui o horário. Ok. A Lei 8.069/90, ela trata da tutela da criança e do adolescente. É o famoso ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Obviamente, a gente não vai discutir aqui quais são os direitos. Vocês tiveram aula, acho que até com o professor... quem foi o professor? Foi o Geraldo, salvo engano. Eu não sei também se foi EAD. Mas, então, vocês já conhecem. Agora, quem é o legítimo, né, para propor ações, né, e que tutelam interesse da criança e do adolescente? Obviamente, aqui, né, estamos tendo aula agora nacional. Bacana, já fiquei sabendo, parece que essas aulas estão atendendo vocês a contento, né? Então, veja, a parte legítima é o Ministério Público. Então, quer dizer, de quem é a legitimidade ativa? O Ministério Público. Por quê? Porque o ECA trata de interesses difusos e coletivos, e dos interesses também individuais, quando envolve, por exemplo, ali aquela menina, né, que foi estuprada, por exemplo, situações que envolvam um único adolescente ou uma única criança. Obviamente, o Ministério Público ele é parte legítima, né, como fiscal da lei também, porque se trata de um interesse difuso, que é a proteção à criança e ao adolescente. Então, aqui, pessoal, considera-se a qualidade do direito e não a quantidade de pessoas. Pode ser uma criança, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 1.000 crianças, não importa. O que importa aqui é a qualidade do direito. Por isso que aquela criança, quando ela fez lá o aborto, né, ela teve especial proteção no que tange ao nome, né, que ela, enfim, foi trocada a identidade, enfim, a localidade, né, dela, onde ela, depois, para onde ela foi, né, exatamente para ela não ser ali perseguida, né. Então, o que considera-se que é a qualidade e não a quantidade de pessoas, e isso está lá no bojo do artigo 227 da Constituição e também no artigo 1º do ECA, né, da lei, um comento aí. A Lei 8.429/92. Essa lei trata aí, né, dos atos de improbidade administrativa. Então, é uma conduta de um agente público, servidor ou não, que seja lesiva a uma entidade pública. Isso vocês estão vendo agora, né? Vocês viram o próprio governador do Rio de Janeiro, né, entre outros aí também, por exemplo, compra de materiais superfaturados. Envolve quem? Envolve empresa, envolve pessoa física, envolve autoridades, envolve servidor público, uma série de situações. Então, todos eles, né, estão caracterizados por uma conduta, obviamente, né, lesiva à entidade pública, aí que no caso o Estado, ou evidentemente talvez o município, né, que se deu muito com a compra desses respiradores aí, né,
de maneira superfaturada ou até envolvendo, né, propina. Então, veja que essa lei da improbidade, ela traz algumas sanções de natureza punitiva. Quais são essas leis aí? A suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, a perda de bens ou valores acrescidos de forma ilícita ao patrimônio. Então, multa civil, proibição de contratar, proibição de receber benefícios. Vamos citar aqui exemplo. Silval Barbosa, o Riva, o Silval, por exemplo, devolveu o avião, o Silval entregou algumas fazendas que estavam em seu nome, né? Talvez alguém aí pense assim, professor, mas ainda assim, fazendo tudo isso, ele desviou 10 vezes mais, o cara ainda continua, né, rico, milionário. Pessoal, o fato é que eu não posso, quando eu digo, a própria autoridade, ela não pode garantir que ela vai conseguir, que ela vai ter êxito, por exemplo, de reestabelecer todo o patrimônio desviado, né? Então, quer dizer, você pega a Petrobras, por exemplo, eu imagino que a Petrobras foi muito mais do que o que se conseguiu ali repatriar, né, novamente, pela Operação Lava Jato. Foi muito mais, mas, na verdade, já é um bom caminho. Agora, perda da função pública. Isso, vocês viram, aconteceu com o Riva, aconteceu com o Silval, aconteceu, né, está acontecendo com o governador lá do Rio de Janeiro. E a suspensão de direitos políticos, tomem cuidado que alguém talvez imagine aqui a presidente Dilma, né, a ex-presidente Dilma. Por quê? Porque ela sofreu um processo de impeachment, mas ela não teve os seus direitos políticos aí suspensos. Por quê? Porque o ministro Lewandowski, que foi quem presidiu depois ali o processo de impeachment, na verdade, para sentenciar ela aí, né, a perda do mandato naquela sessão, na última sessão, né, na sessão que reunia lá os senadores, ele, em sua decisão, disse que a pior punição era a perda do mandato de presidente da República. Essa já era a pior sanção existente. Mas a lei que trata do impeachment fala da suspensão de direitos políticos, que no caso ali, como foi com o Collor de Mello, 8 anos lá, inelegível, né? Depois, quando passou, que ele se candidatou a senador e aí, enfim, ganhou. Mas todo mundo viu que a Dilma concorreu a senadora da República por Minas Gerais. Agora, professor, mas ele passou, né, ali por cima da lei. Pessoal, a gente tem que entender que ali foi um processo político. Tá? A decisão ali é uma decisão política. Tá? Então, não se compara aqui com um processo, né, respondido aí na justiça comum, como é o caso da Lava Jato, como foi o caso, enfim, do próprio presidente Lula, como é o caso que agora, né, das pessoas que envolvem o Riva, o Silval Barbosa, né, entre outras pessoas aí, que não precisa ser só agente público, pode ser também, né, qualquer pessoa, desde que ela esteja envolvida aí em atos que lesam o poder público. Então, muito cuidado, tá? Porque ali no impeachment é uma decisão política, não é uma decisão técnica. Tá? Então, a pessoa pode ir lá e falar assim, o que está acontecendo hoje aqui? Então, impeachment, estão caçando aí o presidente. Aí, e aí, você vota como? Eu voto contra. Não, eu voto a favor. Então, ele não precisa justificar, né, o porquê, de que forma ele está votando. É lógico que vários depois políticos que foram caçados, como foi o caso de Demóstenes Torres, de Goiás, ele recorreu, né, querendo também o mesmo direito, o mesmo tratamento dado no impeachment da presidente Dilma. Mas isso é uma questão política. Está na lei? Está na lei. A lei fala que vai perder, mas eles entenderam, decidiram que não. Tá? Então, mas aqui no caso envolve todas essas sanções aqui que tem natureza punitiva. Professor, obviamente essa ação... E o filme acabou, né? Ela falou que é filme. Lá, gente, tem alguém com o microfone ligado. Aqui, já desativei.
Obviamente, esses pedidos podem ser cumulados, né? Aqui, por exemplo, a ação tem natureza repressiva ressarcitória, quer dizer, reprimir e ressarcir os danos causados. Ela também teria até, de certa forma, uma função pedagógica, porque fala, olha, você está vendo aí, se você fizer isso, você também será punido. Mas, na verdade, ela é muito mais repressiva e ressarcitória, né? Quer dizer, vai ter que ressarcir os danos causados, mas ela tem uma natureza punitiva também, que pode ser cumulada com qualquer desses pedidos aí, né, na Lei 8.429, que estão lá nos 6 incisos, que vai desde a suspensão do direito político, como a proibição de receber incentivos fiscais, de contratar com o poder público. Então, você, além de devolver, né, o dinheiro, você pode também, aí, no caso, acumular esses pedidos, ok? Então, quem é o sujeito ativo? Qualquer agente público, servidor ou não, né, também aquele que induza ou concorra para a prática do ato da improbidade ou dele se beneficie. Esses são os sujeitos ativos, né, tá aqui direto ou indiretamente, né, que lesam, né, o patrimônio público. E aí, então, obviamente, o Ministério Público vai intentar a ação cabível aí para ser ressarcido, né, o poder público ser ressarcido do dinheiro desviado, mas também punido. E aí você pode acumular os pedidos através daqueles incisos lá da lei. Ok? Pessoal, tá, vamos, eu parei com o matutino também exatamente aí, eu vou deixar mandado de segurança para a próxima aula, porque senão eu começo a iniciar e não termino sobre o mandado de segurança coletivo. Estou indo com vocês de uma forma muito lenta, tranquila, mais uma conversa, né, um bate-papo. Depois, mais à frente, eu vou passar para vocês alguns exercícios, já para vocês até terem uma ideia, né, de como será a prova. E também, nós ainda temos 6 aulas, porque a prova de vocês está marcada para o dia 5 de novembro. Como nós já estamos quase no dia 5 de outubro, falta uma semana, então, nós teremos o mês de outubro só de aula, porque novembro já é a avaliação de vocês, e aí vem prova substitutiva, exame final, né? Então, encerramos o semestre aí, ok? Então, acredito que quem fizer a prova passou ali para o dia 10 de novembro, já está, enfim, né, liberado aí. O material está lá no portal de vocês, e tá, eu acho que os avisos eram esse mesmo, eram esses. Pessoal, alguma pergunta, algum questionamento, alguma situação que queira invocar aqui, podem se sentir à vontade. Nenhuma pergunta, nada, nada, nada? Deixa eu ver aqui, alguém está falando. Lidiane. Sobre a presença. Então, o Luciano, na verdade, nós não vamos fazer, eu não vou fazer chamada, né? Nós somos orientados a não realizar chamada. Mas vocês, como eu já disse na última aula, é para acessar pelo portal de vocês, porque ali, na verdade, ele vai contar como acesso. Professor, mas eu não tenho ainda acesso ao portal, eu não matriculei, tá? Você vai lá pelo Classroom e acessa lá pelo link do Zoom. Mas aquele que está matriculado, tá? Que já está com acesso ao portal, lá você tem, né, o link, você acessa por lá, e aí lá ele já conta automaticamente presença, tá? Mas não haverá aqui reprovação, né, por falta, eu nem considero isso daí. Ô, Luciano, então, a divergência entre essas informações, eu não sei quem está divergindo, tá? Porque na reunião até que nós tivemos com os professores, o que nos foi passado é que não haverá aí como contar presença, até porque, o Luciano, tá, mas quando você entra lá no seu portal,
Quando você clica lá, ele já te leva pelo Zoom. Ele já te leva no Zoom. Não sei quem está te passando essa informação lá, mas... tá, não, as meninas lá da secretaria, elas, entendeu? Elas não sabem, tá? Elas não sabem. Esse tipo de informação vocês peguem ou direto com a coordenadora ou com os professores, tá? Que daí a gente já sabe dizer. É porque as meninas da secretaria sabem que as aulas estão sendo pelo Zoom, tá? Então, aí você está dizendo, porque é feito um cadastro no Zoom. Esse cadastro é feito lá no portal, tá? Quando você acessa o portal, por quê? Porque a Unip comprou ali a plataforma, né? O acesso a essa plataforma, então ela fez o cadastro pelo CPF desses alunos que estão matriculados. Quem não está matriculado, daí pode acessar pelo Classroom. Tá? Vai lá pelo Classroom, depois quando resolver a situação, tem que procurar a coordenação e ver como é que vai ficar. Tá? Mas e também, Luciano, o que eu quero falar também é o seguinte, e se o aluno, por exemplo, ele não consegue acessar porque ele está com a internet ruim, ele vai ficar com falta? Aí depois, no outro dia, ele vai lá, ele tem aula, ele tenta novamente, vai lá pelo portal, acessa lá, e aí ele está com a internet ruim também não consegue. Então, nós temos esses problemas, não tem como nenhuma faculdade que está se utilizando desse meio aqui reprovar o aluno por falta, não tem como. O aluno vai chegar e vai falar, não, mas eu não assisti não é porque eu não quis, eu não assisti porque eu não tenho crédito no celular, não tenho internet em casa, ou eu não consegui acessar, caiu a internet, tem tudo isso. Tá? Então, não se preocupem, mas acessem pelo portal de vocês, aqueles que já estão matriculados. Quem não está, e aí vai no Classroom, lá tem um link, aí você acessa direto pelo Zoom. Tudo bem, pessoal? Então tá bom. Até é provável o ISEC voltar com as aulas presenciais depois do decreto? Não, Maiara. Tá? Não vai voltar. Tá? Vamos até, enfim, esse semestre não volta mais, entendeu? Nem se o, como é que fala? Nem se o Bolsonaro vier aqui e ficar fazendo greve de fome lá na frente do ISEC. Não volta. Tá? Somente no ano que vem, até por conta de uma situação extremamente delicada, né? Não é uma questão assim razoável, até pelo próprio professor, pelos alunos, como é que eu vou colocar, por exemplo, 60, 70 alunos numa sala de aula? Eu teria que gravar a aula, porque o aluno também tem o direito de falar, olha, eu não posso porque eu sou do grupo de risco, eu não posso ir. Então, ele tem o direito de assistir a aula gravada. Tem tudo isso, tá? Então, esse semestre não. Esperamos que o ano que vem tenha. Esperamos, mas também tenho dúvida, viu? Vamos lá. Tá bom, pessoal? Beleza. Então tá, valeu Maria Fernanda, né, o Marcelo. Pessoal, então, ok, semana que vem, então, nós voltamos. Valeu, Lidiane, tá ligou aí, né? Até mais, gente. Lidiane.